Irmãos, desde ontem nós estamos aqui com o reverendo Fábio, que é lá da Igreja Presbiteriana Sobradinho, e ele bondosamente tem nos atendido e está conosco também nessa manhã e à noite também. Então eu quero passar, sem mais delongas aqui, ao reverendo Fábio, não é Flávio não, Fábio, que vai trazer a palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso bom Deus seja conosco. Nesta manhã maravilhosa, dia do Senhor, temos o privilégio de estar na sua casa. É uma grande bênção. Eu quero mais uma vez externar minha gratidão pelo convite ao pastor e também ao seu digno conselho. E parabenizar esta querida igreja pelos seus 47 anos de organização eclesiástica. Não obstante as lutas, as dificuldades, as portas permanecem abertas, adorando ao Deus vivo, porque essa é a sua promessa que não falha. Vamos ler Atos dos Apóstolos, irmãos. É um texto muito conhecido e a escritura ela é muito rica, é insondável. E por mais que pregadores preguem esse texto, por mais que ouvintes ouçam sermões sobre este texto, jamais poderemos esgotá-lo. E ele tem a ver com a temática proposta de aniversário da igreja. Vamos ler Atos 2, do verso 42 ao 47. E eu quero convidá-la a ficar de pé, né? Essa é a ginástica do crente, de pé sentado, de pé sentado. Para nós lermos juntos este texto que aí está projetado. Você pode ler aqui no telão na sua Bíblia. Vamos ler juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar? Ó Deus bendito, te louvamos por esta manhã cheia de alegria, ó Deus, de gratidão nos nossos corações, porque o Senhor tem sido benfazejo, tem sido bondoso, tem nos abençoado, e também por esta querida igreja e seu aniversário. Te louvamos, ó Pai, por tudo isso. E agora pedimos que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, que é viva, nos abrace, nos acolha, que ela, ó Deus, nos nutra nesta manhã. Assim pedimos ao Senhor todas as resistências naturais em nós, ó Deus, porque somos pecadores, sejam elas mitigadas, diminuídas pela persuasão, o poder da Escritura, e que o Senhor produza no nosso coração sensibilidade, desejo, que o Senhor nos dê sede, fome, ó Deus, e que a Escritura nos seja nesta manhã água, um pedaço de pão, e nos alimente, sobretudo que o Senhor nos traga Jesus por meio dela. Assim pedimos, em nome dele, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Amém. Tome assento, meus queridos irmãos. De onde vem a vitalidade de uma igreja? Sua força, sua alegria, seu fervor espiritual. O que faz uma igreja ser vibrante?
O que faz uma igreja ser viva? Algumas igrejas acham que isso tem a ver com o seu nome, muito provavelmente. Lá em Sobradinho, por exemplo, não sei aqui, mas lá tem uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Viva. O resto deve estar morta. A única viva é ela. Igreja Presbiteriana Viva. Se você fizer uma pesquisinha muito rápida, muito superficial no Google, você vai encontrar alguns nomes interessantes de igreja que querem evidenciar a sua alegria, a sua vida, querem evidenciar a sua forma vibrante de ser igreja. Eu fiz uma pesquisinha e achei uns nomes interessantes. Igreja da Água Abençoada. Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta. Igreja Batista Incêndio de Bênçãos. Deve ter muito bombeiro nessa igreja. Igreja Evangélica Pentecostal, a última embarcação para Cristo. Igreja Batista, a paz do Senhor e anti-Globo. Ante a TV Globo. Igreja Palma da Mão de Cristo. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Igreja A de Amor. Não é? Igreja Pentecostal, eu creio na Bíblia. Igreja Jesus está voltando, prepara-te. Igreja Bola de Neve, não entendi o nome dessa. Igreja Pentecostal, Jesus vem, você vai ficar. Igreja Evangélica Pentecostal, Cuspe de Cristo. Gente, são igrejas, viu? Tem CNPJ. Igreja Evangélica do Monte da Oração. Igreja Evangélica dos Hinos Maravilhosos. Igreja Evangélica Pentecostal da Bênção Ininterrupta. Igreja Pentecostal Planeta de Cristo. Igreja Missionária Pentecostal do Espaço Sideral. Tem muito TT lá. E o meu diácono me mandou uma foto de uma igreja, de uma fachada que ele viu por aí, chamada Igreja Evangélica Templo Fornalha. Templo Fornalha. De onde, irmãos, vem o vigor de uma igreja? Do seu nome, dos seus líderes, dos seus membros. Esse texto que nós acabamos de ler nos fala um pouco disso, da vitalidade de uma igreja. Infelizmente, para nós entendermos esses sinais vitais de uma igreja, não podemos olhar para as igrejas contemporâneas. Infelizmente, nós temos que olhar para a mãe das igrejas, a igreja primitiva. Nós temos que voltar os nossos olhos para a igreja de Jerusalém, uma igreja epicêntrica, uma igreja abençoada por Deus, uma igreja cheia de vida, uma igreja cheia de alegria. Nesse texto, nós observamos que ele retrata o modus vivendi dos cristãos do primeiro século, o seu estilo de vida, como eles viviam como membros daquela igreja local de Jerusalém, que de fato tinha seus problemas, tinha suas dificuldades, suas crises, mas uma igreja que no seu seio levava os sinais vitais que Deus quer para todas as suas igrejas. É linda essa igreja. No capítulo 2, nós amamos. Quem não amaria uma igreja como esta? Quem não congregaria uma igreja como esta? Porém, você passa alguns capítulos, do 2 até o 5 já tem problema. Já tem Ananias e Safira, membros dessa igreja. Você chega no capítulo 6, já tem problema, irmãos brigando, porque as viúvas dos helenistas reclamaram que as viúvas dos judeus recebiam a cesta. Crente briga por cesta básica. Eles brigam. Então, essa igreja, com as suas falhas, com seus problemas internos, conservava ainda no seu seio esses sinais vitais. Veja algumas marcas dessa igreja que a fazem ser uma igreja equilibrada. Essa igreja, irmãos, ela se reunia no templo e nas casas. Não era uma igreja templária. Não era uma igreja pastorcêntrica. Era uma igreja que tinha o culto formal e o informal.
Essa igreja ela é equilibrada porque ela tem compromisso com a doutrina, é uma igreja ortodoxa, doutrinária, apostólica, mas é uma igreja celebrativa, é uma igreja alegre, é uma igreja vibrante. Olha o equilíbrio. Esta igreja, ela está profundamente engajada na obra social. Esses irmãos ajudavam quem tinha necessidade, então ela estabelecia bem um relacionamento horizontal, mas ela também estava extremamente comprometida com a oração. Então ela tinha um relacionamento vertical com Deus também, que determinava os seus relacionamentos uns com os outros, horizontal. Essa igreja é equilibrada porque ela não somente evangelizava, ela fazia discípulos. Uma coisa é evangelizar, irmãos, outra é discipular. O grande desafio para a igreja hoje é o discipulado. Nós temos muitos eventos evangelísticos, EBF, cultos, mas o que acontece depois da EBF? Nada. Foi um evento, e evento, o nome já diz, é evento, passa, vai embora. Eu fiz EBF lá, foi um monte de criança. Eu falei, tá, fizeram um monte de ficha, 200 fichas lá. Eu peguei as fichas, chamei a mocidade e falei, agora vocês vão visitar cada uma dessas crianças. Vai lá na casa do pai, da mãe, vai convidar. Porque para que a gente gasta esse tanto de dinheiro com EBF, gasta esse tanto de recurso, uma mobilização de pessoas, e aí prega para as crianças, acabou, elas não voltam. Tem que ir atrás, discipulado. Essa igreja evangelizava, mas também discipulava. Essa igreja, ela é comprometida com equilíbrio, porque ela tinha uma grande comunhão intramuros, mas também era uma igreja que tinha simpatia dos de fora. Ela tem a simpatia. Era uma igreja próxima dos de fora. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós não temos o melhor nome de igreja. Presbiteriana é difícil de falar. É difícil. E ainda tem algumas visões nossas que eu não sei. Às vezes nós abrimos uma congregação na pior rua, no pior lugar da cidade, que até o anjo Gabriel teria dificuldade de ministrar lá. Não é? Eu lembro uma vez que eu fui para uma cidade de férias e fui procurar a nossa igreja. Parava o carro, você sabe onde está a igreja presbiteriana? Presbi o quê? O pessoal fala presbiteriana. Não é o melhor nome, eu reconheço. Já pelo nome tem já gera uma distância. Mas nós podemos, como a igreja primitiva, ter esses sinais vitais, se Deus for favorável para conosco e nos abençoar. É isso que nós vemos nesse texto. E por que não podemos olhar para as igrejas contemporâneas, para ver esses sinais vitais e aprender com elas? Porque há um extremo desequilíbrio hoje. Não vemos igrejas tão equilibradas como a igreja de Jerusalém. Temos igrejas que zelam pela doutrina hoje, mas não celebram com entusiasmo. Por quê? São doutrinárias, são ortodoxas, tem uma liturgia bíblica, mas não há entusiasmo. Olha o desequilíbrio. Nós temos igrejas hoje que são ativas na ação social, são praticamente uma ONG, mas não se dedicam à oração. Nós temos igrejas hoje que elas crescem em número, assustadoramente, mas mercadejam a palavra de Deus. Desequilíbrio. A proposta desse capítulo é registrar a marca de uma igreja cheia do Espírito, de uma igreja viva, de uma igreja que tem sinais vitais. Então eu queria convidar os irmãos nesta manhã a esta reflexão, meus queridos. Séria, não é? Uma reflexão bem doméstica, bem nossa, bem autocrítica a respeito dos sinais de uma igreja viva. Eu quero falar sobre isso, os sinais de uma igreja viva. Então vamos aprender como é uma igreja viva e quais são esses sinais. Eu vou elencar pelo menos 4 desses sinais. E o primeiro deles
é o ensinamento apostólico. Uma igreja viva é uma igreja que tem ensinamento apostólico. Olha aí o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja, ela está aprendendo. É uma comunidade que estuda. Uma comunidade que estuda. Então a primeira coisa que Lucas registra aqui é essa perseverança dos membros dessa igreja no ensino dos apóstolos. Quando a igreja primitiva nasce, ela nasce sob o bastião da verdade, o bastão da verdade. O derramamento do Espírito que inicia essa igreja faz uma escola. Nós percebemos que o Espírito Santo, ele abre uma escola, meus irmãos. E os alunos são esses 3.000 membros. Estão no jardim da infância, aprendendo. E os mestres são os apóstolos que Jesus chamou, que Jesus treinou num seminário intensivo de 3 anos. E agora eles têm que ensinar estes recém-nascidos na fé a viverem o cristianismo. Agora, preste atenção que essa igreja, ela aprende com os apóstolos. Eles não estavam dedicados somente a uma experiência mística com o Espírito Santo. Eles não deixaram de aprender, porque receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, porque foram cheios do Espírito. Por causa disso, irmãos, eles não desprezaram os seus mestres, os apóstolos, senão que eles aprenderam e perseveraram nos ensinamentos dos apóstolos. Vejam como essa igreja, ela é comprometida com equilíbrio. Apesar de ser uma igreja cheia do Espírito, que tem a presença do Espírito, é uma igreja que conhece a verdade, recebeu a plenitude do Espírito Santo, mas ela não prescinde dos seus mestres humanos. Homens autorizados por Cristo, com autoridade para ensinar a sua igreja. Eu gosto muito quando Calvino diz que Deus, na sua soberania e providência, poderia mandar todos os domingos um anjo vir pregar no culto. Mas Deus não elegeu esse meio. Pelo contrário, Deus coloca um pecador para falar a pecadores, para humilhar ambos. Isso aqui é um milagre. Vocês são pecadores e eu sou pecador, e vocês vieram adorar a Deus e ouvir um pecador falar das grandezas de Deus. Essa igreja não prescinde dos seus mestres humanos, dos seus apóstolos. Agora, a grande pergunta é como isso se aplica a nós hoje. Se a igreja viva é uma igreja que tem ensino apostólico, e nós cremos que apóstolo bom é apóstolo morto, nós cremos nisso, não tem apóstolo hoje, pode sair na televisão, pode falar quantas vezes quiser, mas eu não acredito em apóstolo hoje. Os apóstolos estão todos sepultados esperando o dia da ressurreição. Não é? Como é que se aplica esse texto a nós? Só há uma única sucessão apostólica, que é o que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento. E se nós queremos ser uma igreja apostólica, meus queridos irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos entender que a única continuidade da doutrina apostólica é por meio do Novo Testamento. E nós temos que nos aferrar a isso. Nós temos que amar as Escrituras. Nós temos que conhecer a Bíblia. O grande pregador inglês, Charles Spurgeon, ensinando na escola de pastores aos seus alunos, ele dizia isso aos seus alunos: amem a Bíblia, conheçam a Bíblia, leiam a Bíblia, vivam a Bíblia, preguem a Bíblia, até que o sangue de vocês se converta em biblina. Tem que ser assim, irmãos. Se nós quisermos ser uma igreja apostólica, os pais têm que ensinar a Bíblia para os filhos. Você tem que ler a Bíblia com o seu filho. Você tem que ensinar as grandes histórias
da Escritura para o seu filho. Você não pode deixar ele só na televisão, só no tablet. Você tem que vincular a vida cotidiana dele às Escrituras, para que ele as ame. Mas às vezes nós descansamos só na igreja, não é? Na escola dominical. Isso não é suficiente. Você vem para a igreja 2, no máximo 3 vezes por semana. E você quer conhecer a Bíblia somente nessas ocasiões. Então, se nós queremos, irmãos, ser uma igreja viva, ser uma igreja apostólica, nós precisamos ser uma igreja neotestamentária. Uma igreja que ama as Escrituras. Eu tive um presbítero que ele visitou a Hungria. E a Hungria, ela é 80% de presbiterianos. Lá na Hungria é interessante. Tem umas igrejas liberais lá, mas tem igreja viva. Lá a praça é João Calvino, o café é John Knox. Lá o negócio é assim. E esse presbítero foi numa escola. Inclusive a Hungria é conhecida como a Roma calvinista. Ele foi numa escola, visitar uma escola. E o diretor mostrou as salas. Depois no pátio o sinal tocou, as crianças foram para o pátio, deram as mãos. E o diretor disse, vamos orar. E uma criança de 8 anos de idade orava como um adulto. Chorava. E aquele presbítero ficou impactado. Porque na sua igreja não acontecia isso. E ele perguntou, mas o que vocês fazem? Que as crianças aqui oram. E o diretor disse, aqui nós estudamos a Bíblia na escola. Existe uma matéria chamada Bíblia. Bíblia. É a Bíblia que nos dá corações sensíveis. Que coloca lágrimas nos nossos olhos. Que faz os nossos joelhos se dobrarem. É a Escritura, o amor pela Escritura. Mas irmãos, nós vivemos uma época de muita ignorância bíblica. Inclusive, entre nós. Entre nós. Um dia desse e é incrível, né? Porque eu estou há 10 anos na minha igreja. E aí a pergunta que você faz é, será que eu estou ensinando errado? Será que o pessoal não entende? Será que, um dia desse eu falei, irmãos, quem aqui já leu Judite na Bíblia? E uns 3 levantaram a mão. Falei, meu Deus, não é possível. Eu sou um miserável mesmo. E depois outro veio me perguntar se tinha Abacuque na Bíblia. Eu falei, meu filho, não faz essa pergunta não, senão eu vou morrer de frustração pastoral. A igreja viva, meus irmãos, é uma igreja bíblica. É uma igreja que está baseada, fundamentada no ensino apostólico. E a única maneira é por meio do Novo Testamento, conhecendo a Escritura, amando a Escritura, lendo, vivendo, proclamando-a. Essa igreja será viva. Mas há uma segunda lição, um segundo sinal de uma igreja viva. E o segundo é a comunhão mútua. A comunhão mútua. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa é a segunda marca na leitura de Atos. O amor, o cuidado mútuo entre os seus membros, os seus crentes. Essa igreja estuda, mas essa igreja também comunga. E a palavra grega aqui, koinonia, ela não aponta somente para a comunhão fraterna. Não só descreve o fato de estarmos juntos, de termos propósitos comuns, porque eles estavam juntos, diariamente, nas casas e no templo. Isso também relata a comunhão, eles comiam juntos. Mas o termo koinonia, ele também tem algumas verdades que o complementam. Pelo menos 2, né? É estarem juntos, partilharem a presença, estarem no mesmo corpo, que é a igreja. Mas o segundo sentido de koinonia, que o texto deixa muito claro, é a generosidade. Eles não partilhavam somente a presença, eles partilhavam também
os seus bens. O verso 44 e 45 diz que eles estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, né, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, é uma passagem que nos perturba, que nos tira um pouco da zona de comodidade. É uma passagem que, às vezes, a gente quer pular, porque não fala só da comunhão, fala da generosidade também, de nós partilharmos o que nós temos. Como é que a gente aplica isso para a nossa vida? Será que o texto está dizendo que nós temos que vender o que temos para repartir? Não, não é isso, irmãos. Porque eles tinham propriedade. Aqui não está falando de um comunismo. Eles tinham propriedade privada. Não era do Estado. Mas está falando de um princípio muito maior, que é a generosidade. Então, uma igreja viva é uma igreja que tem comunhão. É uma igreja que é generosa. É uma igreja que partilha não só a sua presença, mas também os seus bens. E essa comunhão não é abstrata. Ela não é uma comunhão somente de verbo, né? Ela não é só uma parla, um verve. Essa comunhão é verdadeira. Ela tem como fundamento o serviço. Então, uma igreja viva é uma igreja que tem comunhão mútua. Mútua. Eu estava ouvindo um pastor falar que ele fez uma assembleia na igreja, na sua igreja, e a assembleia pegou fogo. E o negócio não foi bom. E os crentes estão lá brigando. E o pastor sem saber o que fazer, e entrou um bêbado. Na hora que os ovos estavam no frigir. E o bêbado entrou, ficou lá atrás, e um irmão fala isso, e o outro fala, e o pastor, irmãos, acalma. E de repente o bêbado foi para o meio, e o irmão e o pastor tentando apaziguar a assembleia, e aí o bêbado foi para frente. E aí começou a dizer, eu estou cansado. É briga em casa, é briga no bar e até na igreja. E foi embora. E o pastor falou, irmãos, Deus mandou um bêbado para falar conosco hoje. Senta todo mundo aí e vamos orar. Não é que a assembleia acalmou? Comunhão. Que às vezes nós falhamos, nós pecamos contra essa comunhão. Mas a generosidade também. Não a generosidade falaciosa. Jean-Jacques Rousseau, ele ensinou que o homem é bom por natureza, mas abandonou seus filhos e os deixou na miséria. Karl Marx, que idealizou uma sociedade igualitária, comunista, que está banhando o nosso país atualmente, essas ideologias, mas ele se casou com uma aristocrata, uma mulher rica. Não reconheceu seu filho com a empregada. E além disso, deixou a sua família passando amargas necessidades. Então falar, irmãos, de comunhão, eu estou numa posição muito cômoda de falar e vocês ouvirem. Falar de comunhão, de generosidade é bom. O duro é viver. Porque nós pensamos o seguinte, que dar algo é diminuir o que nós temos. E com Deus não é assim. Multiplica quando dá. Eu lembro, eu era seminarista, e duas coisas aconteceram comigo que marcaram a minha vida. Eu estava para casar, eu era seminarista, pobre, paupérrimo, não tinha como casar, mas tinha fé. E eu encontrei minha esposa, eu vou fazer 16 anos casado, encontrei em Minas Gerais, terra boa, que manda leite e mel. Fui pregar numa igreja, encontrei minha esposa lá e falei, eu já estava orando, dizendo, Deus, eu não quero namorar, eu quero é casar. E aí eu falei uma poesia, ela gostou e tal. Ela disse que não foi assim, mas eu acho que foi. E nós começamos a namorar, e no primeiro dia que acertamos tudo, eu falei, olha,
eu não quero namorar, eu quero casar. Então eu quero casar no máximo em 6 meses. E nós casamos em 6 meses. Mas eu não tinha condições. Eu lembro que ela foi provar o vestido de noiva. E eu estava lá esperando, não pode ver, né? Encontrei uma... E eu estava lá esperando e pensando, Deus, mas eu sou um fracasso. Eu não tenho 50 reais para comer um sanduíche com a minha noiva. Que vida é essa? Não tenho dinheiro para comemorar, né, que eu vou casar. E eu estava orando meio indignado. Aí encontrei uma irmã da minha igreja, mãe. Chegou lá, ué, Fábio, você está fazendo o quê? Ah, que a minha noiva está ali, provando o vestido. Ah, vou lá ver. Ela foi lá e voltou, olha, ela está linda. Meteu a mão no bolso, colocou um dinheiro no meu bolso e falou assim, isso aqui é para você fazer um lanche. Gente, o dinheiro que eu agradeci a Deus, viu? O dinheiro que eu agradeci a Deus. Aí eu casei. Aí eu casei uns 10 dias depois. E antes de eu casar, uma semana antes, eu fui pregar numa igreja presbiteriana e tinha um missionário de Moçambique. E ele deu um testemunho sobre a igreja de Moçambique, sua pobreza, tudo, e pediu uma oferta. E eu tinha um dinheiro que era para comprar um prato para ela, um prato para mim, uma colher, uma faca, um copo. Era o dinheiro que eu tinha para a gente comprar os talheres, um para mim e um para ela. E quando ele falou assim, olha, eu preciso de uma oferta para comprar roupa lá, e eu senti que eu tinha que dar os 100 reais que eu tinha. Falei, mas Deus, não faz isso comigo não. Como é que eu vou dar esse dinheiro que é para eu comprar os talheres? Não, mas eu tenho que dar. Eu falei com ela, olha, vamos dar de oferta. Ela, mas e os pratos? Falei, vamos dar de oferta? Tá bom. Coloquei no envelope e dei. Aí eu preguei, irmãos. Terminei de pregar, o pastor falou assim, Fábio, lá atrás a SAF está te esperando, quer te dar um presente. Irmãos, que bom que eu dei aquele dinheiro, viu? Porque eu ia ficar com muita vergonha. Rapaz, não tinha só um prato, não. Era muito prato. Tinha prato, tinha panela, tinha talher, tinha copo. Elas fizeram um ajuntamento lá, mas me deu a cozinha quase toda. Aí eu pensei, se eu não dou, irmãos, se eu não dou, a igreja viva é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que é generosa, é a marca, é a sua característica, a generosidade e a comunhão. Isso é um sinal vital de uma igreja cheia de alegria. Mas vamos para o terceiro sinal de uma igreja viva. Além do ensinamento apostólico, da comunhão mútua, a adoração fervorosa. Lucas registra como o terceiro sinal de uma igreja viva. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu quero destacar a palavra alegria, que o grego descreve, não é qualquer alegria, é um gozo exuberante. Essa igreja, irmãos, ela era cheia de alegria. Era uma igreja que tinha júbilo. Era uma igreja que tinha adoração fervorosa. O culto para esses irmãos era uma delícia, não era um fardo, não era uma obrigação, não era um peso, era uma delícia, tal qual descreveu os nossos pais puritanos. Quando falavam do domingo, eles diziam que o domingo era o dia da feira da alma. Sabe a feira, quando você vai fazer a feira? Aquele povo cantando, falando, e você vai com alegria? Pois é, os puritanos diziam isso, o domingo, as manhãs de domingo, as noites de domingo, é o dia da feira da alma, é o dia da nossa alegria, é o dia da nossa delícia, é o melhor dia da semana, é o primeiro dia da semana. Então nós temos que vir para o culto dessa maneira. Eles amavam a casa de Deus. O culto era uma delícia, por isso havia gozo exuberante. A igreja viva se alegra em estar na casa de Deus para adorar. Para adorar, irmãos. Eu falei ontem para vocês da igreja presbiteriana Sarangue.
na Coreia do Norte. 120 mil membros. Eles começam às 6 da manhã, o culto mais frequentado. E às vezes eu entro lá, irmão, sabe quando eu estou assim meio para baixo? Eu vou ver um culto da igreja. Eu entro no site, eu não entendo nada. Mas quando aquele coral de 1000 vozes começa a cantar, você não entende? Parece que é o céu. É uma igreja viva. Sabe, todo mundo organizado, chega, senta. As crianças chegam, sentam. Ouve um pastor, um culto lindo. É um espetáculo aquele negócio. Eles amam estar na casa de Deus. E eles não falam, a gente percebe. A gente sente. Há uma atmosfera saturada da presença de Deus. É o que acontece aqui nessa igreja. Eles cantam fervorosamente. Eles cantam e contagiam as pessoas que estão à sua volta. E vejam que a adoração dessa igreja era formal e informal, porque eles estavam nas casas e eles estavam no templo. Eles não deixaram de ir para o templo. Eu creio que eles não sacrificavam mais aqueles animais, porque eles entenderam que o sacrifício de Cristo foi suficiente e não era mais necessário nenhum ritual de matança de animais. Mas eles iam para a reunião de oração. Eles estavam na igreja, eles amavam a igreja. E aqui é uma lição para nós, contemporâneos, né? A igreja é contemporânea. Algumas igrejas são demasiadamente conservadoras. Elas são rígidas na sua estrutura. Você até poderia dizer que a expressão litúrgica dessas igrejas é essa: para sempre, pelos séculos dos séculos, amém. Do mesmo jeito, da mesma maneira. Não é esse o princípio reformado, irmãos. Não é este. A igreja reformada se reforma sempre. Se reforma sempre. Nós não podemos ser a igreja do século XVI. Não podemos. Essa igreja, irmãos, ela tinha gozo, ela tinha fervor, mas algumas reuniões nossas, elas são mais como que um funeral. Lúgubres. As pessoas vêm e não são tocadas. Um dia desse eu estava de férias e eu falei, eu vou na igreja presbiteriana da cidade, mas eu vou como se eu fosse um empresário quebrado que quer se matar. Sabe, eu fiz esse exercício. E eu vou ver se essa igreja fala comigo. Se o sermão fala comigo. Se os cânticos falam comigo. Então eu vou me internalizar como esse empresário quebrado que quer se matar. Procurando uma resposta. E vou na igreja presbiteriana. Meus irmãos, sentei lá no fundo. Aí o cara do louvor, 40 minutos. Umas músicas assim que eu não entendi bem. Aí o pastor pregou. Não falou. Não falou. Aí este empresário, que estava quebrado e querendo se matar. Por que, irmãos, que acontece isso? A igreja de Jerusalém, ela é uma igreja que tem gozo, fervor na oração, na adoração. É uma igreja que, apesar de ter uma adoração informal, ela era reverente. Eu não estou falando aqui de algo irreverente, mas eu estou falando de fervor espiritual. Nós temos que pedir isso para Deus, irmãos, não é pecado não. Orar, adorar com fervor, pregar com fervor. E eu não estou falando de algo que nós podemos produzir, porque não podemos. Não é uma encenação, mas é algo que podemos pedir, buscar do Senhor. Igreja mais fervorosa, pregações mais fervorosas.
corais mais fervorosos, louvor mais fervoroso. Eu li num livro a história, que pode ilustrar isso, que havia numa cidade 2 igrejas da mesma denominação. Uma era conhecida como a igreja triste, e a outra como a igreja alegre. E um dia, 2 jovens amigos das igrejas diferentes, o jovem da igreja chamada triste e o jovem da igreja chamada alegre. O jovem da igreja chamada triste convidou o jovem da igreja alegre para ir num culto da sua igreja. E ele foi. E depois do culto, ele perguntou: e aí, o que você achou da igreja? Aí ele falou: nossa, eu acho que a sua igreja vai para o céu primeiro que a minha. O quê mesmo? Você pensa isso? Pensa aí, chamou os diáconos, chamou. Olha aqui o que ele está dizendo, olha. Diga aí. E aí ele, sem titubear, disse: não, eu acredito que a igreja de vocês vai para o céu primeiro que a minha. E aí alguém perguntou: mas por que você acha isso? Ele disse: porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Que triste constatação. Que triste. E eu falo isso, irmãos, porque às vezes nós perdemos pessoas que têm sede, que têm desejo, por falta de fervor. Por falta de fervor. Por falta de uma busca mais intensa, não é? Então eu quero dizer, meus queridos, que no culto nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos ser lúgubres, nós não podemos bocejar, nós não podemos dormir, nós não podemos ficar indiferentes, porque estamos diante do Redentor. Não estamos diante de homens, estamos diante de Cristo, da sua exuberância, do seu poder, da sua beleza. Sabe, nós não podemos ficar apáticos. Nós precisamos pedir para Deus simpatia. Olha o verso 47. Essa igreja era simpática, calorosa, acolhedora. Era uma igreja comprometida com a verdade, mas não era legalista. Sabe, parece que ser sinônimo de ser ortodoxo é ser chato. Não, não é não. Eu estava conversando com um pastor que ficou 20 anos numa igreja, e eu perguntei para ele: pastor, me diga aí, qual o segredo de ficar 20 anos numa igreja? Eu estou há 10 na minha, e tem hora que me dá vontade de ir embora. Fala aí. E ele disse: Fábio, não seja chato. Falei: obrigado pelo conselho. Parece que é ser antipático, ser ortodoxo, conhecer a verdade. Essa igreja conhecia a verdade, tinha ensino apostólico, mas era simpática, não era legalista. Essa igreja era santa, mas não era farisaica. Essa igreja era piedosa, mas não tinha clichês de santarrice. Não eram santarrões, eles eram piedosos. Essa igreja era de crentes alegres, festivos, íntegros, que contagiavam. Por isso, a simpatia. Nós temos que ser essa igreja, irmãos, que impacta ao nosso redor, que impacta a nossa sociedade. E como vamos fazer isso? Só sorrindo? Não, sendo melhores maridos, melhores filhos, melhores esposas, melhores cidadãos, sendo excelentes no que fazemos, melhores empregados. É assim que nós vamos impactar, apresentando algo muito mais superior às pessoas. Então essa igreja viva, meus irmãos, é uma igreja que tem adoração fervorosa. Adoração fervorosa. Uma vez eu andando com a minha esposa, lá para o Sobradinho, e lá tem muita igreja assim, pulverizada. Eu acho que já é um fenômeno nacional. Igreja que abre hoje e fecha amanhã.
Mas eu achei interessante uma igreja numa lojinha. Eu ouvi um barulho. Aí eu olhei. Aí eu parei o carro. 5 pessoas no culto. O pastor de terno e gravata. Num ânimo. Eu falei, não, esse cara, ele pode ter a teologia errada, a eclesiologia errada, a liturgia errada, mas ele está me ensinando. Gente, com 5 pessoas no culto, eu estava morto. Ele estava no ânimo. Que bom que você veio. Que alegria ver você aqui. Eu falei, eu tenho que aprender com esse homem. Porque às vezes o pastor dá uma bronca em quem vem para o culto. Não é? Tem 5 e ele ainda está. Está vendo? Vocês não têm compromisso? Está vendo como é que é? Não, e ele estava, que bom que você veio. O culto hoje vai ser uma bênção. Vamos orar. Deus vai nos visitar. E eu falei, eu tenho que aprender com esse homem. Eu tenho que aprender. 5 pessoas, parece que tinha uma multidão. Uma multidão. Vamos para o último sinal de uma igreja viva. Nós falamos que ela tem ensinamento apostólico, comunhão mútua, adoração fervorosa. Em quarto lugar, uma igreja viva tem evangelização contínua. Evangelização contínua. Vamos ler o verso 47 juntos? Louvando a Deus. Vejam bem, essa igreja evangelizava não com evento. Não existe isso, irmãos, culto evangelístico. Desculpa se você acredita, mas não existe. Culto é a Deus. E todo culto tem que exaltar Cristo, apresentar Cristo para o pecador se arrepender e se render a Ele. Todo culto tem que ter evangelismo. Todo culto. Então essa igreja, ela não evangeliza por evento. Veja bem que é algo contínuo. É uma igreja evangelizadora. E a evangelização, ela tem a ver conosco e com Deus. Aqui há um papel da igreja e há um papel de Deus. O papel da igreja qualquer, ela é simpática, ela é acolhedora, ela é convincente, ela testemunha prazerosamente. E Deus acrescenta soberanamente, quando? Dia a dia. A igreja tinha que crescer a cada domingo, irmãos. Chegar novas pessoas. E ficarem aqui. É algo contínuo. Uma evangelização contínua. De uma igreja que não pensa em si mesma. Não é uma igreja enclausurada. Não é uma igreja ensimesmada, que se ocupa de si mesma. Não é uma igreja que está polindo um monumento. Às vezes a gente fica polindo o monumento, né? Pintando, consertando, e daqui a pouco a gente está fazendo tudo para nós. Eu falei com a SAF da minha igreja, olha, se for para fazer reunião, para a gente comer e tomar chá, só nós, eu não venho. Ok? Não venho mais. Mas pastor, não sei o que. A SAF tem que convidar mulheres. Outras. As senhoras. Porque eu vou lá o ano todo. Prego para as mesmas. Depois a gente lancha. E eu fico gordo. Falei, não. Aí agora elas criaram um projeto, agora não, já não temos chamado Entrelaçadas, que é de crochê, de bordado, não sei o quê, e junta mulher e eu vou lá e prego para as mulheres. Aí eu falei, agora sim. A mocidade é a mesma coisa, a UPA a mesma coisa, o PH inventando de pescar. Que pescar? Tem que pescar homens. Não vou pescar, eu só gosto de comer o peixe, pescar não. Não me chame para pescar, para caçar. Agora, se quiser trazer para mim, eu como. Sem nenhum problema. Falei, não.
Vamos fazer um projeto, gente, para evangelizar, para buscar outros homens. Aí fizeram os projetos sociais, de levar lá esse Sebrae, eu acho que é Sebrae, né, para dar curso profissionalizante. Aí junta gente, eu vou lá e prego. Então, conscientizar a igreja, a gente não pode ficar só polindo o monumento, usando o nosso dinheiro só para nós, as nossas instalações, e abrir a igreja para fora é difícil, irmãos. Eu convenci o meu conselho, gente, vamos abrir a igreja, tem uma quadra aqui coberta, nós gastamos quase 100 mil para cobrir a quadra, aí vai ficar só a gente jogando? Não, vamos abrir. Mas pastor, o povo vem, suja, deixa sujar, a gente lava, a gente pinta. Aí eu abri uma escola de música, gente, dá um movimento na igreja. Aí uma pessoa me conhece, aí vê o cartaz lá, uma série de estudos, aí eu venho, e venho. Abri uma escola de música, abri uma escola de karatê, lá no salão social. Os velhinhos quase me mataram, mas eu abri. Escolinha de karatê, boa. Aí, a quadra, tem um projeto da mocidade aos sábados, que é de levar amigos não crentes. E tem uma escolinha de futebol, lá na quadra, que funciona também. Eu vou lá, prego. Um dia desse o cara fez o campeonato de karatê, tinha umas 200 pessoas. A igreja fica conhecida. A igreja, abrir as portas não é fácil, meus irmãos, é difícil. E eu estou agora com essa ideia, a gente tem que sair, não é? Porque Deus tem que ser os eleitos. Eles foram tudo para a Assembleia de Deus? Não. Não é possível. Não é possível. Tem uma igreja em frente da minha, é uma igreja pentecostal. E lá, não sei, aqui no Gama também é assim, né? Aqui é só setor de igreja, né? Igreja, rapaz, o cara junta lá 300 pessoas, 3 horas da tarde. Eu fico louco. Como é que ele faz isso? Eu sei que tem promessas, que tem... Mas se a gente inventar de fazer um culto 3 horas da tarde, se a mulher do pastor for, ela é crente. Ela é crente. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma reunião de oração 3 horas da tarde, terça-feira. Para assim, pegar quem é aposentado e tal. Mas sem fé. Falei com o meu auxiliar, vamos orar primeiro, para abrir esse negócio. A gente orou. Não é que vai um grupinho de 20 até 25, e eu estou feliz. 3 horas da tarde, vamos orar. E tem até homem aposentado. Vai lá, orar. E Deus tem abençoado tanto, irmãos. Então a igreja tem que criar essas oportunidades. Não pode à noite, pode à tarde. Não pode à tarde, pode de manhã. Mas abrir para fora. Aí agora, tem uns 3 meses, nós criamos lá um culto na feira. Por causa de uma irmã que tem uma banca, ela falou, pastor, faz um culto aqui na banca. Eu fui. E juntou 20 pessoas. Eu falei, o quê? Vamos fazer toda quinta? E já tem 3 meses. Eu fiz, quinta-feira passada, eu comprei 35 Bíblias para dar para os feirantes. Eu dei todas. Tinha 35 pessoas. Aí já comprei uma caixinha de som. Porque eu acho que o Satanás manda um carro de som na hora que eu vou pregar, rapaz. Ninguém ouve. Aí eu falei, não, mas você não vai me vencer, não. Falei com o conselho, ele, não, pastor, compra uma caixa de som. Comprei. Agora ele passa e eu falo mais alto. E tá bonito esse culto, eu estou feliz, irmãos. Mas lá, quando você sai, você se expõe, né? Aí aparece bêbado, aparece zombador, aparece gente necessitada. No dia desse apareceu um bêbado, o cara oficial do bombeiro, 9 horas da manhã já estava bêbado. Foi lá no culto, tirou 50 reais, queria me dar 50 reais. Eu, não quero seu dinheiro. Você se expõe. Porque sair da zona de comodidade não é fácil, é difícil. Essa igreja, irmãos, ela evangeliza continuamente, não é um assunto ocasional. Não é? E diz o texto então que o Senhor acrescenta os salvos a esta igreja. Agora veja que interessante, que Deus não os acrescentava sem serem salvos, e não os salvava sem os acrescentar à igreja. Esse é o método de Deus. Deus acrescenta quem é salvo, e não salva sem acrescentar a igreja. Então, para amar Jesus, tem que amar a igreja.
Calvino dizia isso: quem quer ter Deus por pai, tem que ter a igreja como mãe. Então esse negócio, eu amo Jesus, mas não quero compromisso com a igreja local. Não amo Jesus, não. A igreja é de Jesus, irmãos. John Stott, ele faz uma analogia fantástica da igreja. Ele diz que a igreja é como a arca de Noé. Você acha que na arca foi tudo bom para Noé? Não. Tinha barulho, tinha fedor, tinha um saculejar para lá e para cá, tinha cobra. Mas o que tinha fora da arca? Morte. A igreja é assim, irmãos. Tem hora que ela tem mau cheiro, tem hora que tem umas cobrinhas peçonhentas, tem hora que dá um enjoo, mas fora dela é morte. Tem que amar a igreja com suas rugas, com seus defeitos. Tem que amar a igreja. É a noiva de Cristo. Não fale mal da noiva de Cristo. Não é qualquer noiva. Não bata na noiva de Cristo. Você vai se ver com Ele. Então, esse método aqui que nós vemos de Deus é fantástico. Ele acrescenta salvos e os salva na igreja. Então esse negócio de desigrejado não está certo. Culto por internet não está certo. Você vai tomar a ceia também virtual? E a Santa Ceia é aquele momento assim que Deus põe a gente na parede, ou vai ou racha. Você está lá com o cálice e o irmão atrás, você fala: eu tenho que perdoar esse cara, oh meu Deus do céu. Tenho que tomar e tenho que perdoar. E assim Deus vai trabalhando a gente, irmãos. Olha só, nós temos que cultivar essa expectativa que Deus fará a igreja crescer. Viver essa expectativa. Olha o panorama do crescimento da igreja de Atos. Atos 1,15. Ela começa com 120 membros. Atos 2,41. 3.000 membros. Atos 4,4. 5.000. Atos 5,14. Uma multidão é agregada à igreja. Atos 6,17. O número dos discípulos é multiplicado. Já era uma multidão e agora é multiplicado. Atos 9,31. A igreja se expande para fora, para Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16,5. Igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro da época. Esses 120 ganharam o mundo da época. E em Atos mesmo, Lucas registra que onde eles chegavam, eles transtornavam tudo, mudavam tudo. Nós temos, irmãos, que crer que o Senhor vai trazer novas pessoas à nossa igreja. E sabe como é que Deus vai fazer isso? Através de você. Através de você. Eu li a história de um pastor. Ele é pastor na África. A igreja dele tem 1 quilômetro de extensão. 1 quilômetro. É interessante. Não tem uma estrutura bonita, eles não investem em estrutura física. 1 quilômetro. É um barracão, um galpãozão. Cheia. Lotada. Ele até tem um carrinho desses de futebol, sabe? Que é para levar os irmãos até lá no púlpito. Que não podem andar. O cara entra no carrinho e vai. Chega lá no púlpito, deixa. Pastor ora. Depois volta. Ele deu uma entrevista num congresso de crescimento de igreja. Um cara simples. Não é um grande orador. E alguém perguntou para ele: por que a sua igreja cresce? Ele disse: não, eu só pedi para Deus me dar o seu favor. Só isso que eu pedi. A minha oração é: Deus, que o Senhor seja favorável a mim.
A minha igreja cresce. Cada culto ela cresce. Cada culto chega gente nova. Então, irmãos, é essa a expectativa que nós devemos alimentar. O pastor Bill Hybels escreveu um livro e ele faz uma pergunta interessante nesse livro. Qual é a igreja mais importante do mundo? É a igreja que Deus está edificando dentro de você. Essa é a igreja mais importante do mundo. Se você for vivo, a igreja será viva. Se você estiver bem, a igreja estará bem. Esta é a igreja, você. E eu não estou falando aqui, irmãos, de experiências místicas, de cair no chão, de gritar. Estou falando de algo muito mais difícil. Estou falando de fervor espiritual. Um dia desse uma irmã chegou e falou: pastor, hoje o culto foi frio. Falei: peraí, você quer sentir arrepio? Ela é. Eu falei: vai no show do Roberto Carlos. Ou do Roupa Nova. Não é disso que eu estou falando. A igreja viva, ela tem ensinamento apostólico, tem comunhão mútua, adoração fervorosa e evangelização contínua. Que Deus nos dê o seu favor e nos faça uma igreja que tenha esses sinais de vitalidade. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós sabemos que o compromisso é de per si, individual, de sermos mais fervorosos, mais operosos, de termos em nós esses sinais de vitalidade que vêm do Senhor, de buscá-los, de sermos cheios do Teu Santo Espírito. Que o Senhor desperte o nosso coração, ó Deus, para que haja essa busca, e assim a igreja como um todo, a igreja comunidade, será também afetada, será também contagiada. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja presbiteriana do Brasil, para sermos essa igreja que tenha esses sinais, essa igreja viva, que ela siga sendo essa igreja, ó Deus, que tem um ensino apostólico, que tem comunhão mútua, que tem adoração fervorosa, que evangeliza continuamente, como os nossos pais fizeram, como eles oraram com fervor, como eles evangelizaram com afinco. Ó Deus, que isso chegue a nós também. Abençoa a igreja do Gama, fortalecendo, ó Deus, dando-lhe da Tua graça, renovando o seu entusiasmo. Ó Senhor, nós Te pedimos renovação, fortalecimento, em nome de Jesus, e que esta celebração de aniversário seja usada pelo Senhor como um marco, para fazê-la, ó Deus, uma igreja vibrante, uma igreja cheia de regozijo, uma igreja cheia de vida, uma igreja, ó Deus amado, que tem sinais de vitalidade, de fervor espiritual. Nós pedimos isso ao Senhor. Abençoa essa querida igreja, seu corpo de presbíteros, de diáconos, seus pastores, e que ela continue a sua missão de plantar outras igrejas, de evangelizar essa cidade e o mundo. Assim nós pedimos ao Senhor, assim clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.